Olá, bom dia, graça e paz, pastora Sandra falando. Vamos então a mais um dia da nossa leitura da Palavra de Deus. Hoje, dia 8 de março, eu quero compartilhar com vocês um texto que diz assim, tá lá em 2 Reis, no capítulo 4, o versículo 40, que diz assim: Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozido, gritaram: Morte na panela, homem de Deus. Era um tempo de fome na terra. A escola de profetas, comandada por Eliseu, enfrentava os efeitos desse tempo de escassez. A crise atinge a todos. Certo dia, o profeta Eliseu ordenou que seus discípulos procurassem ervas para um cozinhado. Encontraram no campo colicíntidas venenosas, imaginando que era alimento nutritivo. Quando prepararam o guisado, um discípulo gritou: Morte na panela, homem de Deus! O veneno mata mais rápido do que a fome. Muitas doenças são provocadas pelo cardápio. Muitas pessoas estão doentes espiritualmente e outras chegaram à morte por se empanturrarem de veneno, pensando que estavam recebendo alimento saudável. Hoje, a morte na panela. Hoje, a morte na música, na literatura, nos seminários, nos púlpitos, nas igrejas. Boas intenções não mudam o teor nutritivo do alimento, nem eliminam o veneno das colicíntidas. Aqueles que ingerem veneno morrerão mesmo que pensem estar comendo o pão nutritivo de Deus. Infelizmente, muitas igrejas abandonaram a sã doutrina e estão dando ao povo um caldo mortífero em lugar da bendita palavra de Deus. Muitas igrejas tentam adicionar à verdade de Deus um caldo venenoso de doutrinas humanas, corrompendo a mensagem e diluindo o santo evangelho para agradar o paladar dos ímpios. Precisamos gritar a plenos pulmões: morte na panela, homem de Deus. É tão interessante essa meditação quando a gente pensa no seguinte. Então estavam ali reunidos, né, os alunos do profeta, né, que estavam registrados nessa escola. Havia muita fome e o profeta, olhando e vendo que os seus discípulos, né, os seus alunos estavam famintos, ordenou alguém jovem que fosse no mato tirar, sei lá, procurar alguma coisa. O alimento, acredito que naquela época era bem mais saudável, relacionado a você sair realmente no mato e achar alguma coisa para comer. E o moço vem, por não ter conhecimento, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, por ele não ter o conhecimento, arrancou o que achou pela frente e veio e fez aquele caldo. E quando já estavam muitos deles comendo, um de mais experiência, um mais velho, né, com mais experiência e conhecimento, ele brada para o profeta, ele diz assim: morte na panela, homem de Deus. E aí o profeta vai lá e a palavra de Deus, se você ler lá, que Eliseu coloca farinha, ele pede para trazer farinha e colocou na panela e eles comeram e não aconteceu nada com eles. Então aconteceu um milagre ali, né? Mas o que me chamou a atenção nessa meditação, que fala sobre, né? Infelizmente, a gente sabe que tem, e é bíblico, né? A questão dos falsos profetas, a gente cria na nossa mente uma imagem que o falso profeta, ele vai vir, é alguém de fora, é alguém, né? Que tipo assim, que vai ser fácil a gente dizer: não, eu não quero, não sei o quê. Na verdade, gente, eu quero alertar vocês de uma coisa. O que vai fazer você identificar um falso profeta não é porque ele vai vir escrito na testa falso profeta, ou ele vai usar um uniforme, ou ele vai... Não, você sabe o que vai trazer o discernimento, o que vai nos fazer identificar que aquele alimento que estamos recebendo não vem do trono de Deus? É o conhecimento, gente. É o conhecimento. Sem conhecimento, a gente não vai identificar. Não vai. Você conhece goiaba? Conhece, né? A gente sabe que a folha da goiaba, inclusive,
Esses dias eu descobri mais uma que diz que folha de goiaba com gengibre diz que é um remédio poderoso contra tosse. Olha aí para você ver. Mas você já parou para pensar? Eu ensino esse remédio e você não conhece a folha de goiaba e você vai sair por aí caçando folha de goiaba. E se alguém, porque hoje tem muito a pessoa talvez não encontra o pé, né? Mas ele vai numa casa de ervas naturais e tal, chega lá, pede folha de goiaba, e a pessoa que está ali vendendo para você não conhece direito, nem você. E ela te vende uma folha de outra coisa, que misturando com o gengibre pode, ao invés de um remédio, se tornar um veneno. É perigoso ou não? É muito perigoso. O que vai trazer o discernimento? O que vai trazer para você uma vida melhor, uma qualidade do que você come? Não é conhecimento, tudo é baseado no conhecimento, gente. Hoje, por que as pessoas estão lotando templos, aonde as pessoas estão trazendo um alimento adulterado, um alimento de aparência? A aparência é agradável, não é assim com os fast foods da vida? Quando a gente está morrendo de fome e você vê lá na tua frente assim, meu Deus, aquele prato de batata frita, assim, sabe aquela torre? Vamos imaginar assim, aquela torre com queijo, com bacon e não sei o quê. Se alguém dá uma torre dessa pra gente comer, a gente não come, até sabendo que faz mal, a gente come por causa da fome. Mas é gostoso, é agradável aos olhos. E, na verdade, assim, você sabe que não é só agora, me corrigindo, eu vejo que hoje em dia as pessoas estão se contaminando com muita rapidez, sabe por quê? Porque o ser humano está prezando muito mais pelo prazer. Analisa comigo aqui. O prazer, essa reflexão da torre da batata frita me fez refletir sobre isso. Porque, assim, a gente sabe que aquilo ali faz mal, sim ou não? Sim, mas o que a gente faz? A gente dá desculpa. Ah, uma vez só na semana, ou então, né? Não, imagine aqueles que comem todo dia. A pessoa sabe que aquilo ali faz mal. Mas aí a gente dá desculpa. Quando aquilo é prazeroso para a nossa carne, a gente dá desculpa, a gente arruma argumentação, não é assim? Então, hoje em dia, o ser humano está indo muito pelo que sente. A gente vê os incentivos. Gente, no Instagram, eu comecei há alguns dias a seguir uma página é um psico alguma coisa, falando da psicologia, uma psicóloga, não sei direito, mas tem a ver com essa área. Então eu fico ali olhando, né, os conselhos. Então tá dizendo para você que você precisa olhar para você, cuidar de você e não sei o quê, e fugir das pessoas que te intoxicam e não sei o que. Isso tem um teor de uma verdade saudável nisso, é verdade. Mas o que a palavra de Deus fala, gente? A gente muito rápido esquece a palavra de Deus. O que é quando a gente vê o mundo incentivando, lógico que se você estiver desequilibrada, se você não tem estrutura, é melhor que você fique longe. Mas para crente, essa palavra é para crente, gente. Eu até aqui estou falando e eu acredito assim que essa palavra vai servir para nós que estamos dentro da igreja e que já estamos nos alimentando, porque ali, ó, se você olhar aqueles alunos do profeta, era crente, era uma escola de profeta. Ninguém entra para uma escola de profeta querendo ser outra coisa, não ser profeta. E para ser profeta é de Deus, né? Mas hoje em dia tudo tem se adulterado no meio cristão. E o que vai fazer de nós pessoas diferentes, que ao invés de rejeitar as pessoas, ao invés de, porque você tem que pensar em você, é verdade, mas não no sentido de se tornar uma pessoa egoísta. Eu tenho que pensar em mim, então se você está feliz, você fica, se você está gostando, você fica, se aquilo faz bem para você, você fica, o outro pouco importa. Gente, isso tem um teor que quando a pessoa é uma pessoa madura, uma pessoa, ela é capaz de entender o que quer dizer e não prejudicar o conteúdo da obediência da palavra de Deus, mas uma grande maioria vai se tornar egoísta. Vai dizer assim, o que? É verdade mesmo. A gente vê todo dia homens saindo de casa, abandonando a família, abandonando os filhos, porque
Dentro das igrejas já é possível você separar e casar de novo. Gente, é tão terrível que a gente percebe isso. Assim, ó, o rapaz separa e casa com outra moça dentro da igreja e a moça daí começa a congregar na mesma igreja com outro rapaz. Eu não consigo entender que Bíblia, qual é a orientação da Bíblia que esse povo está seguindo. Então, assim, tudo tem se adulterado. O evangelho, então já é possível, mas essa pessoa ela faz isso, sabe por quê? Ah, eu não estou feliz. Eu não estou feliz nessa relação, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo, porque não isso, porque não aquilo. Quer dizer, as crianças, ninguém consulta as crianças. E eu vou confessar para você que a criança, enquanto ela é criança, ela vai amar ter duas casas, fugir da, como que eu posso dizer, da regra, fugir daquele ambiente de ensinamento, de onde o pai, lá na casa do pai, ele faz o que ele quer. Aqui na mãe é um lugar onde tem regras. Então, assim, hoje em dia está muito normal, entre aspas, né? E as pessoas acham que não tem problema. O que a gente vê é uma sociedade hoje, adultos, o que a gente vê muito hoje são adultos com problemas emocionais, de rejeição. Gente, olha, eu tenho uma lista de problemas que a gente encontra hoje, pessoas que a gente considera adultas, mas que são pessoas com problemas emocionais, ausências, carências, problemas mal resolvidos lá na infância. Mas quando é criança não sabe dizer que não está bem. Ela vai dizer que está bem e outra, ela vai amar, porque o pai vai dar presente para ela, o pai vai, sabe, a pessoa para tentar substituir a ausência, vai dar celular caro, vai comprar tudo que a criança quer. É ruim ou é bom isso enquanto você é criança? É bom para ela. O resultado disso você vai ver na adolescência. Não é divulgado. A ONU tem uma regra de não divulgar o alto índice de suicídio entre os jovens e adolescentes hoje. Sabe por quê? São essa geração aí, porque eles crescem, o pai nunca diz não, a mãe nunca diz não, pode tudo, pode isso, pode aquilo, pirraça, chora, esperneia, tudo que quer, consegue. Quando ele se torna um adolescente, ele vai para o primeiro relacionamento, que hoje não demora muito, né? Hoje em dia, muito cedo, estão apaixonados, estão namorando. A primeira rejeição, o primeiro não, eles não sabem lidar com isso. Então, é onde tem entrado o suicídio. Gente, nós como igreja do Senhor, nós precisamos olhar, atentar para o alimento que nós estamos recebendo dentro da igreja. Para você ter discernimento, você precisa orar e pedir para Deus esse dom. Você precisa estudar a Bíblia. Não adianta você ir só pelo que os outros dizem. Você precisa sentar e estudar a palavra de Deus, que nós sejamos aqueles profetas de Deus que vamos colocar a farinha na panela quando alguém identificar que há morte naquele lugar, porque existe solução, e quem crê em Deus, aquele que serve a Deus, ele sempre vai nos dar uma estratégia. Quem identificou que tinha morte na panela era alguém que tinha conhecimento, discernimento do que era aquilo que estava comendo. Se você acredita que o que você está se alimentando é saudável, você vai morrer comendo isso, acreditando que é saudável. Então, cabe a quem? A nós nos levantar e tomar uma posição diferente. A gente está vivendo uma geração onde as pessoas têm preguiça de ouvir áudio, elas têm preguiça, se o vídeo no YouTube passar de 20 minutos, ela não assiste. Eu não estou incluída nessas pessoas, porque quando é palavra, quando é coisa que vai acrescentar, que vai me dar conhecimento, que vai, sabe, me alimentar, eu passo horas ouvindo e assistindo, se for necessário. Mas, infelizmente, essa geração do fast food, eles estão recebendo qualquer tipo de comida porque é agradável aos olhos, porque dá um certo prazer, ele sente, é muito na esfera emocional. Ai, eu me arrepiei, ai, eu senti uma coisa. Então, eles vão muito com base naquilo que estão sentindo e por causa da fome, estão comendo. Tem morte na panela e eles não estão percebendo. Você que está ouvindo essa palavra hoje e você ficou preocupado, calma, tenha calma, não fique preocupado, ansioso. Vai ler a Bíblia, sabe? Separa um tempo do seu dia para Deus. Leia a Bíblia. Ah, pastora, mas a minha vida é corrida. Coloca o Cid Moreira para ler para você enquanto você está no ônibus, põe o foninho e vai ouvindo. O Cid está lá lendo. Eu falo nele porque eu amo ouvir a voz dele. Às vezes eu estou aqui fazendo alguma coisa, eu coloco ele para ler ali Provérbios, para ler a Bíblia, enfim. Então não tem desculpa.
desculpa, minha querida e meu querido. O conhecimento, ele vem através da leitura, através do ouvir. Então, é você que vai ser responsável naquele grande dia pelo tipo de alimento que você ingeriu e não vai ter desculpa. Nós estamos vivendo num tempo de tecnologia, onde só é enganado quem quer mesmo. Quem quer, entendeu? Você acha mesmo que eu vou sair por aí comendo qualquer fruta que alguém diz, essa fruta é perfeita, é maravilhosa? Eu vou saber o que é aquilo ali. Folha não sei o que é bom, isso daqui é remédio. Eu vou investigar para ver se é verdade. Eu não vou tomando, comendo, não é assim. Você tem que ter um teor de responsabilidade sobre aquilo que você come, bebe, não é verdade? A gente não vê as pessoas sofrendo com pressão alta, com diabetes, com tudo quanto é tipo de... Por quê? Por causa do cuidado com o corpo. Às vezes nem sempre é diabetes, por causa de uma negligência, porque ultimamente até criança, né, tem diabetes. A gente não sabe, na verdade, o que se explica. Se está dizendo que o fulano tem diabetes porque está comendo coisa doce, vê a pessoa obesa, é mais fácil você dar um diagnóstico, né? É porque está comendo. E quando é uma criancinha, não é verdade? Então a gente sabe que existem doenças também que não é só a isso. Mas o que eu quero me relacionar aqui é que nós temos responsabilidade sobre nós. Não vai ter desculpa, Senhor, mas eu achei, eu pensei. Então vai estudar. Se você não tem certeza, estude. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós queremos, Senhor, pedir, clamar ao Senhor nessa manhã, meu Pai. Que o Senhor venha trazer discernimento, que o Senhor venha trazer sabedoria, que o Senhor venha revelar, Senhor, aquilo que eu não sou capaz de perceber. Traz o livramento, o escape. Senhor, que nós possamos buscar na Tua palavra a base bíblica para aquele alimento que eu estou recebendo, que eu não venha me deixar levar pela emoção, pelo que eu estou sentindo, pelo o resultado que eu estou vendo ali naquela hora, o que eles estão mostrando e falando. A gente sabe que, infelizmente, nas igrejas existem pessoas que são formadas em cursos de vendedores, em curso de persuasão. Eles aprendem como persuadir as pessoas e levar as pessoas a acreditar naquilo que estão falando, e as pessoas estão usando o nome de Deus. Isso é real, Senhor. Isso é real. Tem misericórdia de nós. Que nós possamos ter o discernimento do céu para identificar, Senhor, aquilo que estamos comendo, o que estamos nos alimentando. O Senhor é maravilhoso. Traz o livramento, abre os olhos. Senhor, que aqueles que estão vivendo no engano, na seita, na cegueira, que o Senhor possa permitir uma experiência, se o desejo dessa pessoa é realmente conhecer a Deus, porque quantos lugares que percebemos pessoas maravilhosas, mas que elas estão lá por acreditarem que aquilo é uma verdade, Pai. Permite uma experiência sobrenatural, Pai, para que o teu nome seja glorificado na terra, que nós possamos ser os profetas, que vai ter sempre a farinha na mão para inibir o veneno, Senhor Jesus, dessa má alimentação. Queremos ser o socorro para essa geração, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.